estão vendo, né? Ah, então fechou. Então fechou. Tá? Então, boa noite, pessoal. O nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre Parkinson, sobre a história, de uma maneira mais informal, né, para a gente entender um pouquinho sobre essa doença e como né, é um mês de conscientização, acho que nada mais do que a gente entender um pouquinho essa evolução, tá? Então, novamente, obrigado pelo convite, tá? Vamos falar então. James Parkinson, quem foi James Parkinson? James Parkinson foi um gênio, na verdade. Ele era um cirurgião, ele era um geólogo, ele trabalhava com várias ciências, inclusive, e em uma ocasião que ele começou a fazer esse trabalho sobre um ensaio da paralisia agitante, ele, por inspeção, né, por olhar pacientes na rua e chegar em alguns momentos conversar com alguns deles, né, se não me engano um total de 6, ele descreveu a doença chamada paralisia agitante na época, em 1817, tá? Aqui para vocês exemplificarem, espero que todos consigam ver um videozinho, né, do que era a doença em momentos que a gente tinha a maior dificuldade de tratamento, né, o paciente apresentando essa flexão do tronco, que a gente chama de camptocormia, quando ela é mais severa, e a festinação, que é essa corrida atrás do eixo da gravidade, dando a impressão que o paciente ia cair, né? Então, ele na época, vendo esses pacientes, ele começou a tentar agregar conhecimento, né, juntar conhecimento sobre isso, para que pudesse descrever essa patologia de uma maneira mais científica. Ele viu, então, pacientes com movimentos involuntários tremulantes, perda da potência muscular, em partes de ação, em outros momentos o movimento tremulante, né, sem necessariamente ter algum em repouso, e uma propensão do tronco, né, tendendo para frente, como vocês viram nesse vídeo, né? Então, e ele coloca de uma maneira que a maior parte desses pacientes com a paralisia agitante, eles não tinham o intelecto dele prejudicado. Isso é uma informação muito interessante, já que ele colocou em 1817, né? Passados já uns 60 anos, frente a isso, na Meca, digamos assim, né, no grande centro de referência da neurologia moderna, na França, né, em Paris, no Salpêtrière, no Hospital Salpêtrière, essa pessoa ao centro, né, que vocês veem ali com o cabelo grisalho ao lado da moça, né, esse é Jean-Martin Charcot, que ele é considerado o pai da neurologia moderna, e ele, inclusive, foi um grande nome em várias enfermidades neurológicas, e dentre elas ele que cunhou a paralisia agitante em homenagem a James Parkinson com o nome de doença de Parkinson, porque ele foi percebendo ao longo dos estudos dele que existiam diferentes tipos de parkinsonismo, né? O paciente com tronco, né, flexionado para frente, isso inclusive são gravuras dele, tá? Com o tronco flexionado para frente, a expressão facial, e ele começou a perceber que a doença de Parkinson, ela não era necessariamente todos os casos tremulantes. A gente tinha pacientes que tinham tremor e pacientes que não. Por isso que ele classificou a doença, ou melhor, conceituou a doença como uma doença de Parkinson, né? E ele foi, ao longo desses estudos, determinando que, inclusive, não existia só a doença de Parkinson, mas também outros tipos de parkinsonismo, né, que as figuras do homem à direita, que vocês veem no vídeo, no slide, ele já colocava como, digamos assim, características diferentes do parkinsonismo na época. Tá? Essa é uma carta que ele trocava com pacientes por volta, eu acho que de 1877, onde na época, né, os tratamentos eram preconizados, eles eram os mais variados. Então, essa planta que vocês estão vendo é a beladona, tá? E eles utilizavam alcaloides, né, extratos dessa planta, e que é extremamente tóxica e venenosa, e que na proporção correta, as ações anticolinérgicas que muitos medicamentos a gente tem ainda hoje, que hoje são menos usados, mas que já foram usados muitos para doenças de Parkinson, já tinham esse efeito, digamos, farmacológico anticolinérgico pela beladona, né? Então, isso é uma carta dele fazendo a prescrição desses pacientes na época, tá? E esse aqui eu acho bem interessante colocar, que como ele era uma referência, vinha muita gente de outras cidades em charretes, e ele teve a percepção de que alguns pacientes que vinham em charretes com a vibração da charrete
pareciam chegar com menos tremor. Ele fez essa relação causal e, inclusive, criou essa cadeira vibratória, e com outro grande nome da neurologia, que é o Gilles de La Tourette, depois eles criaram o capacete vibratório, mas que depois de um tempo, vendo-se que não tinha uma relação direta e não tinha esse benefício desses aparatos de terapêutica, eles foram colocados como obsoletos e deixados de ser utilizados, né? Esse é outro nome que a gente pega já no final de 1890, se não me engano, é um colega britânico, né, chamado William Gowersen, e que ele também tinha, das teorias de tratamento na época, plantas, como vocês podem ver, à direita, que é o cannabis, né, popularmente conhecido como maconha, e que ele chegou a usar a cannabis, chegou a usar extratos da papoula, né, principalmente derivados de opioides, morfina, e também de arsênico, porque ele dizia que o tratamento ideal para o paciente com Parkinson, na época, era um repouso físico e mental. E, obviamente, ao longo do tempo, essas terapêuticas diretas do extrato da maconha, ele deixou de usar, e com relação à papoula, por si só, as terapêuticas foram se modernizando, né? Então, na época, o que se tinha de efeito de cannabis, ele não se perdurou nas pesquisas e nos tratamentos de William Gowersen, né? Esse aqui é uma figura que ganhou Nobel, inclusive, Arvid Carlsson, tá? Ele é um pesquisador, se não me engano, um farmacêutico, e ele fez uma pesquisa muito interessante sobre uma neurotoxina, que é a reserpina, e ele utilizou a reserpina injetando ela no cérebro de coelhos, e ele conseguiu perceber que essa neurotoxina ocasionou a morte de neurônios dopaminérgicos, né, que são os neurônios que a gente sabe hoje que são responsáveis obviamente, a sua degeneração, a manifestação de grande parte dos sintomas da doença de Parkinson. Então, ele tendo essa percepção dessa neurotoxina ocasionando a morte desses neurônios dopaminérgicos, depois ele ainda teve a sacada de pegar esses coelhos com a morte desses neurônios e fazer uma injeção, né, no cérebro de levodopa, tá? E essa injeção de levodopa fez com que ele conseguisse reativar aqueles sintomas de lentificação, rigidez, de certa forma, o parkinsonismo que esses coelhos apresentavam, ele conseguiu melhorar drasticamente os sintomas desses coelhos, utilizando a injeção de levodopa. E isso foi lá em 1957, e foi muito interessante porque esses dados fizeram com que outras pessoas abrissem pesquisa relacionando, digamos, então, a dopamina à doença, né? E aí nós temos Hornikiewicz, né, que em 1960 ele fez esse trabalho falando sobre a distribuição da noradrenalina e da dopamina em cérebros humanos e seu comportamento em doenças do sistema extrapiramidal, né? Então, é um trabalho que ele faz um anátomo-patológico de pacientes com parkinsonismo e ele constata que a região dos gânglios da base, né, que digamos é um agrupamento de núcleos celulares no nosso cérebro, e que inclusive estão vinculados à fisiopatologia da doença de Parkinson, ele conseguiu constatar que esses neurônios dessas regiões eles estavam com a carência da dopamina, né? Então, isso foi um marco, né, que foi progressivo ao longo desses 3 anos, de 1957 para 1960, com Hornikiewicz, e, inclusive, ele interessado na progressão da terapêutica da doença de Parkinson, ele conversou com Birkmayer, né, e eles fizeram alguns ensaios de injeção de endovenosa de levodopa em alguns pacientes com resultados bem expressivos. Porém, esses trabalhos não foram adiantes porque outros colegas pesquisadores não conseguiram reproduzir da mesma forma os resultados que eles conseguiram. E aí, mais para frente, né, Jorge Coetzee foi um dos primeiros, aí, se não me engano, na década de 70, que conseguiu, aos poucos, fazer a administração via oral da dopa racêmica, né, e da levodopa.
Então, o que é a DOPA? A DOPA é o precursor da dopamina, então é a matéria-prima que entra no cérebro e ela é metabolizada, né? Ela é degradada a se transformar em dopamina para poder ser utilizada pelos neurônios. E a dopa racêmica é como se fosse uma sopa de letrinhas. A gente tem letras esquerdas e letras direitas, que é o destro e a levo, né? Então, ele, ao longo das pesquisas dele, começou utilizando essa mistura de dopa, posteriormente percebendo um melhor efeito da levodopa com menos efeitos colaterais. E o muito interessante do trabalho dele é que ele foi percebendo que a introdução gradual da levodopa diminuía os efeitos colaterais que os pacientes apresentavam na época, né? E ele conseguiu colocar doses maiores, doses altas dessa levodopa, a ponto de os pacientes apresentarem melhora clínica da doença de Parkinson e uma melhora sustentada. Então, isso foi um marco na época, que junto com esse colega que a foto vocês estão vendo em cores, né, que é o IAR, ele conseguiu ainda fazer o primeiro ensaio duplo cego com altas doses de levodopa e, consequentemente, com esses trabalhos, a Anvisa americana, né, o FDA, aprovou o uso, então, da levodopa para os pacientes com doença de Parkinson, né, fazendo um marco daí de tratamento que hoje a gente sabe que ainda assim é primeira linha de tratamento de melhor resposta para os pacientes com doença de Parkinson. Passando, né, em 2003, né, passando de 1970 até a gente chegar aí a essa figura, né, que é Braque, que é um neuroanatomista alemão, e ele resolveu fazer uma pesquisa tentando fazer a relação dos sintomas clínicos leves, moderados a avançados, a estudos anatomopatológicos desses pacientes, né? Então, ele conseguiu fazer estudo de patologia, né, anatomopatológico desses cérebros, e ele conseguiu criar o estadiamento de Braque, né? Como vocês conseguem ver nessa figura, a gente tem os estágios 1 e 2 para sintomas em fases mais precoces, de sintomas, inclusive não motores, 3 e 4 com sintomas motores, e a fase 5 ou 6 já com outros sintomas de maneira mais generalizada, o paciente apresentando, inclusive, alterações comportamentais e cognitivas, né? Então, e ele conseguiu colocar de uma forma que hoje cada vez mais tem se discutido, né? A teoria de que a doença, digamos, ela se inicia pelo trato gastrointestinal, né? Porque a forma como o estadiamento mostra é pelo nervo vago, que obviamente vem da inervação do trato gastrointestinal, sobe para o núcleo do nervo vago, e consequentemente daí a doença se dissemina, digamos, para o restante do cérebro, e isso tem feito grandes correntes de pesquisa para ajudar na correta descrição do mecanismo de doença e, consequentemente, em tratamentos, tanto sintomáticos e na postulação de tratamentos curativos da doença, né? Então, aqui vocês veem, né, a régua, né, digamos, a cronologia dos fatos de 1817 até ali 2003. A gente consegue ter bastante desses relatos na medicina ocidental, de tudo que vem acontecendo. Mas e aí? Será que a doença, na verdade, ela foi desenvolvida ali em 1817, a partir de revoluções industriais e a tecnologia no mundo que nós temos? Já teve algumas teorias falando que, na verdade, a doença de Parkinson é uma doença do mundo moderno, que vem vinculado a agrotóxicos, a tóxicos, a poluentes, né? Então, já saíram vários trabalhos, inclusive de revisões, sobre a medicina oriental, que a gente tem, obviamente, tratados de medicina oriental já de longa data, né, muito antes do que a gente tem hoje de tratados de medicina ocidental, e dentre eles a gente pode falar do Tratado do Imperador Amarelo, que é uma coletânea de trabalhos médicos, né, da medicina tradicional chinesa, e que isso é compilado aí desde 420 e poucos a 221 a.C., que formou esse tratado, né? E a gente vê nessa descrição, como vocês veem em amarelo, várias características
muito peculiares e chamativas para a impressão de que o paciente apresentava uma doença de Parkinson, né? Então, começa a quebrar um pouco essa teoria de achar que a doença de Parkinson é uma doença do mundo moderno, é uma doença de poluentes e de toxinas que são produzidas pelo homem da atualidade, né? E a gente começa a ver que, na verdade, essa doença já vem presente já de muito antes de Cristo, né? E obviamente, eles já se utilizavam, já tinha uma ciência dentro da medicina tradicional chinesa de chás e ervas que se podia utilizar para amenizar esses sintomas, né? E, consequentemente, ainda antes da medicina tradicional chinesa, a Ayurveda, né, que é a ciência da vida, a gente tem, entre aspas, a medicina ayurvédica, que ela se originou de vários e vários trabalhos, né, desde 5.000 a 3.000 antes de Cristo, mas a gente consegue ter alguns relatos já cada vez mais precisos de sintomas típicos de doença de Parkinson a partir de 600 anos antes de Cristo, e o mais fidedigno é a partir já de 300 anos antes de Cristo, né? E, consequentemente, a gente vê, né, que em termos terapêuticos, dentre os tratados da medicina Ayurveda, né, que a gente já tem já de longa data, percebe-se que, dentre alguns dos tratamentos, existia a Mucuna pruriens, né, que a gente conhece como a fava, a boa e velha fava, uma planta rasteira, em que suas sementes eram secas, né, e a partir do momento se fazia esse pó, e com esse pó, cocção de chás e tudo mais para o tratamento. Tem um estudo muito interessante, né, da Atmagupta, como é chamado pelo sânscrito, né, de 1937, esse estudo que identificou concentrações, inclusive, de levodopa, né, de 4 a 6% na composição da semente. Não, o objetivo desse slide não é sugerir todo mundo a comer fava, mas é para explicar que a Ayurveda, digamos, né, já vem utilizando a levodopa já muito tempo antes de Cristo, através desses tratados mais antigos, né? E, inclusive, fazer novamente a correlação de que não é uma doença do mundo moderno. Nós já temos isso acontecendo já de muito tempo, né? E que é uma doença muito antiga. Falei um pouquinho para a gente entender, né, a questão histórica, né, da medicina oriental, medicina ocidental, e falar só brevemente sobre algumas personalidades históricas, né, com doença de Parkinson. Salvador Dalí, né, ele já foi um grande artista e pintor, né? Vocês podem ver, se não me engano, o nome dessa obra é Personalidade do Tempo, e é uma obra bem famosa, e ele desenvolveu o Parkinson aos 76 anos. Tá? Por favor, me corrija depois se eu errei o nome da obra, tá? Adolf Hitler, né? E vocês veem nessa foto à direita dele, né? A nossa esquerda olhando para a foto, à direita do Adolf Hitler é o Theo Morel, que era um médico que, ao longo da Segunda Guerra Mundial, o Parkinson começou a desenvolver, Adolf Hitler começou a desenvolver a doença de Parkinson, e em muitas fotos, muitos vídeos, a gente percebe ele realmente segurando o punho, se eu não me engano, o punho direito, com, acredito, o objetivo de conter um pouco o tremor de repouso que ele apresentava enquanto caminhava, né? E mais para frente apresentando outros sintomas. E Theo Morel fez o tratamento dele na época muito com injeções de metanfetamina. Tá? Ele desenvolveu um Parkinson de início precoce, né, aos 44 anos. O Papa João Paulo II, né, essa é uma figura já que, claro que as pessoas mais novas não vão se recordar dele, mas ele por muito tempo, ele ainda ficou no cargo, né, de Papa, mesmo com a doença, e obviamente falecendo mais tarde, e o desenvolvimento da doença por volta dos 71 anos. Tá? E essa é uma figura que eu gosto de enfatizar com todos, que é o Michael J. Fox, um grande ator, né? A gente conhece muito pelos filmes De Volta para o Futuro, mas ele fez outros filmes muito interessantes, e que ele começou a desenvolver a doença de Parkinson por volta dos 30 anos, e, obviamente, após se não me engano, a trilogia do De Volta para o Futuro, a gente não viu mais ele fazendo outros filmes e outros trabalhos, porque ele realmente se aposentou,
do meio artístico, e ele mergulhou de cabeça num projeto que hoje tornou-se a maior fundação de amparo ao diagnóstico e tratamento da doença de Parkinson, que é a Michael J. Fox Foundation. Tá? Ele é uma figura pública muito bacana, tá? Ele trata a doença de Parkinson de uma maneira muito transparente, entendendo e aceitando a doença, e ele tem bons livros, inclusive, que eu acho que vale a pena a gente ler, ele falando sobre as experiências de vida, e inclusive mais recentemente, até além da doença de Parkinson, ele desenvolveu um tumor na medula espinhal, e ele conseguiu tratar, ele perdeu parte dos movimentos, mas que com a reabilitação ele gradativamente tem voltado à independência dele. Então é uma figura que todo mundo cita como um exemplo de otimismo, né? E o slogan que eu peguei agora, né, preparando a aula, da primeira página do Michael J. Fox Foundation, é justamente essa frasezinha dentro do quadrado azul, né? Aqui, até que a doença de Parkinson não esteja mais. Então, a meta, o objetivo da fundação é justamente poder dar os nomes de diagnóstico e os nomes de tratamento na fase atual, tanto de sintomático como curativo da doença. Tá? E aí acabam meus slides. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho sobre a história, alguns dados diferentes do que a gente está habituado a ver, porque senão a gente só vê a doença de Parkinson como sintomas, como medicamentos, isso, aquilo, e eu achei que é interessante a gente contextualizá-la de uma maneira um pouco diferente. Margit, passo a palavra para ti,